Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para a honra e glória do Senhor, vamos dar mais início a mais um culto de ensino. Culto esse em qual a gente tem crescido na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, irmão, abra comigo no Salmo de número 121. Salmo bem conhecido. Glória a Deus. Salmo de número 121. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor não te molestará de dia, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Feche teus olhos, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome por estarmos aqui, Pai, na tua casa, Senhor, para ouvir mais da tua palavra, Senhor, para crescer na graça, no conhecimento, Pai. Senhor, nós te damos desde agora total liberdade, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Toma o primeiro e o último lugar deste culto, Pai. É tudo teu, é para ti, Senhor. Usa, Pai, a vida do teu servo que vai pregar, Senhor. Usa a vida dos teus filhos que vão louvar, Senhor. Recebe, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor entoado aqui na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com o Pai do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos juntos agradecer o nosso nome do nosso Deus com nossas palmas. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. Algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com o poder. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. O joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Abra os portões, prepare o caminho ao rei.
está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o Cordeiro de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Será que você pode levantar suas mãos e declarar esse louvor? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Aleluia! E abra os portões, prepare o caminho ao rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o Cordeiro, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, de joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Para todo sempre, Deus. O fogo queima em mim, clamo por mais
quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, eu não segredo tua presença, Deus. Quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você, Jesus, só quero você, Jesus, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você. só quero você. Declara pra ele esta noite: eu só quero você, só quero você, Só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, Jesus, só quero você, Aleluia. Nesse momento você está com a linda oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta ao altar do Senhor. Aleluia. Louvando com muita alegria. Tu és a minha porção, e tu és a minha herança, e tu és o meu socorro no dia de tribulação. Oh, oh. E mesmo que meus pais me deixem, e mesmo que amigos me traiam, e eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, e ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
ainda que a mesmo eu me alegrarei em ti, e ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, Pai, obrigado por mais uma vez estar em Tua presença, Senhor. Te peço por cada ofertante, cada um que dizimou com alegria, com coração alegre, que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai, e venha ter mantimento para a Tua casa, Pai. Abençoa a palavra que vai ser ministrada, usa Teu Filho da forma que Tu queres, como Tu queres, Senhor. Que essa noite nós venhamos, Senhor, estar com nossos ouvidos atentos, Senhor, e guardar a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus te peço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Dê as criancinhas. Vem aqui as criancinhas para me orar por vocês. O irmão Naildo já orou pelas ofertas. Vou orar pelas crianças. Maravilha. As crianças estão assíduas nos cultos, né? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para elas. Senhor, aqui estão essas crianças que vão agora subir para a salinha, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha capacitar as tias, as irmãs, dando sabedoria, dando unção. Abençoa elas, Senhor, que são o futuro da igreja, que daqui saia, Senhor, obreiros, pregadores, missionários, evangelistas, pastores, homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Pode subir. Saúde a todos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós trouxemos uma parte na sexta-feira passada. Hoje eu quero dar uma pequena revisada no que vemos e continuar o que ainda não vemos, ou ainda não vimos. 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos começar de novo, a partir do versículo 3 até o versículo de número 13, 2 Coríntios, segunda carta aos irmãos em Corinto, capítulo 6, a partir do versículo 3, faremos a leitura até o versículo de número 13. Quem achou diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça,
quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Até aí, feche um pouco mais uma vez os seus olhos, vamos orar, agradecer mais uma vez ao Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo que tu tens feito por nós, por mais esta rica oportunidade de estar aqui na tua casa. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão. Alguns não conseguiram chegar hoje, que o Senhor visite cada um, aqueles que estão já nos acompanhando pelas mídias, que tu venha me capacitar essa noite para meditarmos e repassar a tua palavra ao teu povo, que a tua palavra encontre morada no nosso coração. Fica conosco, Espírito Santo, ilumina a nossa mente, nos direciona, nos inspira e nos unge, no nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Sente glorificando ao Senhor. Nós estamos nesta jornada já há algum tempo, que é a exposição da palavra de Deus através da segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto. Chegamos ao capítulo 6, fomos aqui até o versículo 13. Na semana passada nós vimos uma introdução a respeito das tempestades na vida cristã. Nós vimos em primeiro ponto, quando o mar da vida cristã se revolta. Paulo ele vai abordar aqui 3 grupos, cada um composto de 3 situações em que a paciência é aplicada. Nós vimos que Paulo ele coloca aqui uma lista extensa, ele dá o relatório aqui muito forte sobre tudo aquilo que ele vivencia, que ele sente no seu corpo, ou sentiu no seu corpo, exercendo o seu árduo, mas também profícuo ministério. E Paulo ele diz que ele sofre aflições nesse primeiro grupo. Ele usa a palavra grega que significa uma pressão física, uma aflição ou uma tribulação. Depois ele usa a palavra privações, que no grego significa literalmente as necessidades da vida. Ele passou por muitas privações. Tudo isso nós vimos, eu estou só reprisando aqui bem rápido. Ele diz no versículo 4 que sofreu muitas angústias. Os irmãos estão me ouvindo bem? Diga amém. A palavra que ele usa aí significa que é um lugar apertado, uma condição de um exército encurralado num desfiladeiro estreito e rochoso, sem lugar para escapar. Esta é a palavra angústia que ele usa aqui no seu texto. Depois ele usa as tribulações externas, depois que ele fala das internas. Ele fala que sofre açoites, sofrimentos, fustigado com varas, açoitado com varas, também apedrejado. Ele fala das suas prisões. Ele foi preso em Filipos, foi preso em Jerusalém, foi preso em Cesareia, e o final da sua vida é uma prisão em Roma, até ele ser chamado para ser decapitado pelo imperador Nero. E Paulo, ele sofre ao longo da sua vida ministerial
muitas tribulações. Quando ele fala, eu vejo ele falando de prisão, é importante eu lembrar aos irmãos que Paulo, ele escreveu muitas das suas cartas de dentro da prisão. Ele escreve Filipenses de dentro da prisão. Ele escreve Colossenses de dentro da prisão. Ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses também de dentro da prisão. São conhecidas como cartas da prisão. Paulo, ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Paulo estava encarcerado, mas a palavra de Deus tinha livre curso até chegar às igrejas, até chegar às congregações, às igrejas que ele tinha implantado, as igrejas que ele tinha fundado, e chegou também até nós neste último tempo, para a glória de Deus. Paulo fala de grandes tumultos também que ele sofreu, no versículo 5. Ele enfrentou não apenas a severidade da lei judaica e romana, por onde ele passou, mas também ele enfrentou muitos tumultos de multidões tresloucadas. E a palavra que ele usa aqui significa instabilidade, multidões em rebelião e desordem. E esses tumultos referem-se àqueles perigos criados pelos homens. Em Antioquia, ele enfrenta tumultos, expulsaram ele lá do território. Em Icônio, ele enfrenta ali um complô que eles queriam apedrejar e ele tem que sair da cidade. Em Listra, uma multidão ensandecida também tenta apedrejar Paulo. Em Filipos, uma multidão alvoroçada prende ele, açoita Paulo e Silas e leva ele para o cárcere interior. Em Tessalônica, uma turba procurando Paulo alvoroçou a cidade, arremeteu-se contra Jason e a sua casa, onde Paulo estava hospedado. Em Éfeso, houve um grande tumulto e os amigos de viagem de Paulo foram presos ali. Mesmo durante o ministério de Paulo em Corinto, ele também foi preso. Procuravam levar ele diante do governador. Um dos mais graves casos, se não o pior que ele viveu, foi no caso de uma agitação civil em Jerusalém. Ali o povo amotinado procurou matar Paulo, lá em Atos capítulo 21, versículos 30 a 32. E por todo lugar onde Paulo pregou o evangelho, ele defrontou-se com multidões ensandecidas, com gosto de sangue, querendo matá-lo, mas mesmo assim ele não recuava, ele pregava aonde quer que o Senhor o enviasse. Paulo, ele ia onde o Espírito Santo guiava, tanto é que ele intentou no seu coração, querendo ir para a Ásia, mas o Espírito Santo mudou a rota e levou ele para outro lugar. Então, observe aqui a lista grande de provações. Um homem que, se fosse passar no crivo dos pregadores atuais, que para eles é apenas sucesso, é apenas glória, é apenas troféu, é apenas pódio, não passaria, porque Paulo passou muita coisa, mas ninguém foi tão poderoso na pregação, nas escrituras, em pregar para um continente inteiro como Paulo. Então, se fosse passar pelo crivo dos pregadores de hotéis e 5 estrelas hoje, era difícil, porque o ministério dele, a ótica do evangelho da prosperidade que pregam por aí, tinha sido um fracasso. Mas Paulo não tinha compromisso com essas coisas. Paulo não tinha compromisso com o homem. Paulo não tinha compromisso com as riquezas da terra. Ele tinha um compromisso de anunciar o evangelho, que há tempo, fora de tempo, que é em bonança, que é em escassez, que é com alimento, que é em jejuns, que eram muitas vezes feitos de forma circunstancial, porque não tinham o que comer. Mas a palavra que ele pregou foi a palavra de Deus, e a Bíblia diz que não volta vazia. E este homem, sim, sem dúvida, é um grande gigante da fé. Terceiro lugar, nós vimos que as tribulações da vida cristã, ele fala também com 3 provas. Ele menciona que elas não vieram nem de dentro e nem de fora, mas essas últimas 3 aqui, a partir do versículo 6, parte B, essas circunstâncias, essas provações, ele mesmo foi atrás dela. Como assim? Porque ele fala de trabalho, ele fez voluntariamente.
Então ele fala de trabalhos. A palavra usada aqui é muito sugestiva, pois descreve o trabalho que leva ao esgotamento físico. A pessoa trabalhar a ponto de estar muito cansada. As forças que exige do corpo, que exige da mente do homem. Então, ele está falando de um trabalho árduo. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Então, a pessoa para falar isso é porque tinha muita convicção. Trabalhei mais do que os outros apóstolos. Então, o trabalho dele era um trabalho árduo. Depois ele fala de vigílias, que eram vigílias que ele passava em oração, passava orando, passava noites em orações e outras, porque ele não conseguia dormir devido à circunstância das perseguições. Ele tinha que fugir à meia-noite, madrugada, e passava por vigílias. Depois ele fala também de jejuns. Como eu já falei, ele se refere aqui a jejum voluntário, a fim de poder realizar mais trabalhos, mas também jejuns para se referir àqueles momentos em que Paulo passou por privações e até fome. Então tinha o jejum voluntário e tinha o jejum circunstancial. Nós também vimos que Deus, em segundo lugar, Ele nos capacita para enfrentar as tempestades na vida cristã. Tempestades vai acontecer, tempestades vão vir. Lutas é inevitável chegar. Problemas, eles foram feitos para ser enfrentados. E problemas foram feitos não para os animais, né, mas para o ser humano. O ser humano é que tem que enfrentar esta circunstância, é que tem que enfrentar esse deserto. Mas o crente, ele é capacitado por Deus para enfrentar. Ele é forjado por Deus para atravessar a batalha. Ele é moldado por Deus. O seu caráter é forjado por Deus, purificado por Deus, como ele prova o ouro no fogo, ele prova o crente no fogo da provação. Aleluia. E Deus, ele só prova aquele a quem ele quer aprovar. A Bíblia diz que ele castiga o filho a quem ama. Então, ele nos capacita. Paulo fala de outras qualidades. No versículo 6, ele fala sobre a pureza. Esse contexto aqui é evitar cuidadosamente todos os pecados que estão contra Deus. Eles usavam essa palavra no mundo grego, dizendo o seguinte: era evitar todos os pecados para pecar contra os deuses. Então Paulo pega essa palavra emprestada do grego, aí da mitologia, e ele usa referente a ele para não pecar contra Deus em toda a pureza. Ele fala também do saber, que não é apenas o conhecimento intelectual que ensoberbece, mas o conhecimento experimental de Deus e de sua salvação. Era a experiência que ele tinha com Deus. Ele também fala de longanimidade. A palavra longanimidade é uma palavra para paciência. Há duas palavras para determinar paciência. A primeira é macrotomia. A segunda é hopomone. Falei sobre isso também. Macrotomia, do grego. É só imaginar que você tem um gato, o nome dele é Macro, aí você diz assim, macrotomia. Pronto, você está falando grego. Macrotomia. O que é isso? É uma paciência com as pessoas difíceis. É uma longanimidade. Observe que é algo extenso. Quando fala de micro, é algo pequeno. Macro é algo grande. Então ele está falando macrotomia, ou seja, longanimidade. Paciência com as pessoas, paciência com o próximo, paciência com o irmão, paciência com o marido, paciência com a esposa, paciência com os filhos, paciência até com o pastor. Então, ele está falando dessa paciência. E depois ele usa a palavra hupomone, que é paciência não com as pessoas agora, mas paciência para enfrentar circunstâncias difíceis. É o autodomínio que não se ressente mal. É a habilidade de suportar as circunstâncias. Ou seja, ele está dizendo que ele tem dois tipos de virtudes, e isso quem dá é o Espírito Santo. É a paciência para com os irmãos, que são ruins, são rebeldes, são difíceis.
Porque em toda essa carta, Paulo aqui está se defendendo das calúnias deles, da desconfiança deles contra o apóstolo. Até mesmo de ele passar por privações, porque ele trabalhava arduamente, mas eles não quiseram ofertar na vida dele, ajudar ele, nem pagar o seu salário. Então ele teve que se virar para que ele pudesse sobreviver. E porque ele tinha amor à obra, ele não abandonava. Ele tinha amor à obra de Deus, ele fazia com amor. Então ele tinha essa virtude de ter paciência com as pessoas. E depois ele tinha a paciência de enfrentar, ou seja, a resistência de enfrentar circunstâncias difíceis. Porque tem muitas pessoas que, não tendo esta virtude, elas se desviam de Deus. Elas se desviam dos caminhos do Senhor, porque elas não têm a paciência para enfrentar as situações difíceis e não estabelecer em seu espírito o pensamento, dizendo: vai passar, é só um dia mau, vai passar. É só uma provação, vai passar. É só um deserto, vai passar. Eu estou atravessando, eu vou atravessar. Tem até um corinho bem antigo que diz assim: eu vou atravessar o mar, eu vou atravessar o mar, eu vou atravessar o mar. Jesus Cristo atravessou, eu também vou atravessar. Então, se Jesus Cristo atravessou o mar, passou pelas tempestades, e nós que estamos com Ele, nós também iremos atravessar o mar, porque Ele está conosco no barco. Glória a Deus. Depois ele diz, a bondade. A palavra aqui de bondade é o oposto de severidade. É você ser uma pessoa boa para com as pessoas. Eu dei o exemplo de Barnabé, que era um homem bom. Ele ajudou Paulo. Posteriormente, ele ajudou Marcos. Era um homem que sempre aparecia para ajudar as pessoas. Eu citei o exemplo de André, que muitas pessoas aparecem na nossa vida para trazer problema. André aparece poucas vezes na Bíblia, mas às vezes o qual ele aparece na Bíblia era para trazer solução dos problemas. Então, a bondade faz parte também da vida cristã, do convívio na vida cristã. Ele diz que também no Espírito Santo, porque nenhuma palavra ou ação bondosa pode ser realizada pela intervenção do Espírito Santo. Tudo o que Paulo fez foi em submissão e debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, ele fala também do amor não fingido. A palavra grega usada por Paulo é ágape. Significa uma invencível benevolência. É aquele tipo de amor que não paga o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. É o amor sacrificial. É o amor que não é misturado com outros sentimentos egoístas. Existem alguns tipos de amor que a Bíblia nos relata. É o amor eros, o amor philos, o amor storge e o amor ágape. O amor eros é o amor da esposa para com o marido, o amor marital, o amor sexual, fala aí do contato físico. Também o amor philos é o amor fraternal entre irmão, irmã, pai, e com a filha, com o filho, aquele amor de pai, o amor de mãe, o amor fraternal. E tem a palavra storge, que é o amor, aquele amor que você relacionado à comunhão, à koinonia. Por exemplo, esse amor ele é difundido entre nós aqui na igreja como irmãos. É você gostar e amar as pessoas, ter aquele sentimento de pessoas que não são seus consanguíneos. É uma pessoa que não tem nada a ver com a sua família sanguínea, com a sua família de sangue, mas da sua família espiritual. Então, quando nós estamos juntos, esse amor, o storge, né, a comunhão, a koinonia, ele se realiza. E tem o amor ágape. O amor ágape é aquele amor sacrificial. É o amor que você dá sem esperar nada em troca. E este amor é relacionado ao amor de Deus por nós, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Então, é o amor ágape. E Ele usa essa expressão do amor ágape, porque se Ele não tivesse este amor, Ele ia se desinteressar pelas igrejas. Ele ia se desinteressar pelas pessoas, porque Ele, na realidade, está aqui entregando-se. Ele diz em uma das cartas, não sei se é Filipenses, ele diz assim: outra vez eu sinto dores de parto por vocês.
Em Gálatas ele diz: meus filhinhos, o qual eu sinto dores de partos, e até vocês serem formados à semelhança de Cristo. Então este é o amor que não é misturado com outros sentimentos egoístas. Depois ele fala das qualidades que Deus outorga para a sua pregação. No versículo 7, a palavra da verdade. Depois, o poder de Deus, porque para anunciar a palavra, ele tinha que ter o poder de Deus, porque sem poder não há pregação eficaz. A pregação, ela é lógica em fogo. Ele fala de armas da justiça, no versículo 7, e essas armas, elas eram tanto de defesa, quanto de combate. Eu acho que eu parei aqui naquele dia, se eu não me engano. Acho que foi. Então vamos lá, versículo 7. Vamos ler. Quem está aí, dá um glória a Deus. Ele diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensivas. Quer ofensivas, quer defensivas. Observe aí as armas da justiça. Elas eram de defesa quanto de combate. Tratava-se aqui do escudo usado na mão esquerda e a espada usada na mão direita. Era um combate que você se defendia e que você atacava. E é interessante que em Efésios ele fala exatamente disso. Ele diz que nós temos que ter o quê? O escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus. Ele traz uma metáfora da armadura do soldado romano. Observe aí capítulo 10, por favor, de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Quem achou diz amém. Olha o que ele diz aí, ó. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Veja agora Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo 13, deixe marcado, por favor, 2 Coríntios, capítulo 6. Venha comigo para Romanos, é depois de Atos dos Apóstolos. Você localize, por favor, o capítulo 13, e iremos ler o versículo de número 12. Olha o que diz: vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armaduras da luz. E revistamo-nos das armaduras da luz. E revistamo-nos das armaduras da luz. Armadura, glória a Deus. Efésios, muito conhecido, conhecidíssimo esse texto. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Glória a Deus. Efésios 6, olha o que diz. Quem achou diz amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Armadura, preparação, batalha, escudo, espada, capacete, aleluia. Isto é preparar-se para a batalha. As armas da justiça que ele fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6. Então, a vida cristã, ela é um combate. A vida cristã é um combate sem trégua. E para isso nós precisamos estar armados com estas armaduras. O escudo, ele era uma arma de defesa, e a espada era uma arma de ataque. Nessa peleja não há campo neutro. Nós somos um guerreiro ou nós seremos uma vítima. Nós não podemos entrar nessa guerra sem as armas adequadas. Jesus, ele foi para o deserto, mas ele foi preparadíssimo, porque ele sabia que o inimigo ia contra-atacar. E ele usava o escudo, mas ele também usava a palavra. Está escrito, está escrito. E nessa batalha, e nessa peleja, ele saiu vencedor. Aleluia, porque ele sabia usar as suas armas. E Davi, em um salmo, ele diz assim: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha. Davi estava passando por uma situação muito difícil. Ele diz que os inimigos como cães estavam cercando ele. Ele faz uma figura poética, assemelhando os seus inimigos que queria matar ele a todo custo, dizendo que touros de Bazã me cercaram. Eu quase sucumbi porque eles queriam a minha vida, eles queriam a minha morte, mas ele faz uma oração: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha. E ele diz: o Senhor se lembrou de mim, atendeu a oração deste pobre e montou nas asas de um querubim e voou em minha direção, em meu socorro, e me concedeu livramento. Eu não sei qual é o nível da batalha que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa: Deus é poderoso para te revestir destas armaduras, e você vai obter livramento, você vai obter triunfo, você vai obter vitória nessa batalha, porque nessa peleja não terás que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Aleluia! Tem uma ocasião na Bíblia que um rei de Israel ia enfrentar um inimigo, um exército inimigo. E ele disse: Senhor, como é que eu vou enfrentar esses inimigos? Ele disse: tu vai enfrentar na força do louvor. E ele organizou os levitas e eles louvaram. Pela força do louvor, Deus deu livramento a Israel. Quando os midianitas estavam pegando a semente de Israel, acabando com toda a lavoura, naquele tempo de Gideão, a Bíblia diz que Gideão malhava o trigo no lagar. Eles estavam malhando o trigo no lagar, porque lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de malhar uva. Então ele estava pisando o trigo, talvez até cortando os pés, no local fundo, subterrâneo, para proteger o trigo dos inimigos, que eram os midianitas. Aí Deus chama Gideão, diz: Deus é contigo, varão valoroso. Tu irás livrar Israel das mãos dos midianitas.
Gideão faz todo aquele questionamento, aqueles votos e etc. E para encurtar a história, ele diz assim: ó, tu vai levar um exército. E ele arranja um monte de gente lá, de luta mesmo, de briga. Só que tinha covarde, tinha medroso. Covarde e medroso é só para fazer volume. Covarde e medroso não tem atitude de nada. Aí ele disse: ó, o exército está grande, nós vamos esbagaçar tudo aqui. Deus disse: não é assim não. Não se iluda com números. Não se iluda com multidão. Porque pode botar esse povo para tomar água. E se ele beber água afogando a cabeça dentro d'água, pode tirar. Mas se ele bebe a água olhando à espreita, se não tem inimigo chegando, pode deixar. Mandou todo mundo ir embora. Covarde e medroso, volte, porque não presta para o exército de Jeová. Ficou apenas 300 ali com Gideão. Mas ele: Gideão, não se preocupa, porque tu não vai pelejar assim com espada não. Tu vai fazer o seguinte: pega fogo, pega um cântaro e pega trombeta, porque hoje tu vai ver o que eu vou fazer contra os inimigos. Aleluia. E a Bíblia diz que Gideão ia com aqueles 300 homens com tocha de fogo, com um cântaro na mão, e outros iam com trombeta. E ele diz: olha, quando chegar perto do arraial dos midianitas, tu joga o cântaro no chão e sopra a trombeta. Aí ele joga no chão a pancada medonha de madrugada. Você já acordou com um susto de madrugada, uma coisa cai dentro de casa? Pá, o susto que você leva. Os inimigos estavam todos dormindo. Aí ele joga no chão, 300 homens jogando uma vasilha no chão. Pá! E a trombeta tocando. Pá! Os homens se acordaram atordoados. Aí diz Gideão: pode olhar, que eles já estão se matando um ao outro. Eles mesmos, atordoados, começaram a matar os próprios do exército dele. E eles saíram dizendo assim: a guerra é do Senhor e do Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Primeiro pelo Senhor, depois por Gideão. Porque não é primeiro Gideão, primeiro é o Senhor e depois o líder. Tem mais uma história da Bíblia, que o Josafá, ele empreende uma guerra, ajudando a Acabe. Eles tinham uma aliança, e Acabe era um incrédulo sem vergonha, marido de Jezabel, e Eliseu não gostava nem pouco dele. Aí o Josafá disse: pai, antes de ir para essa guerra, fala o seguinte, consulta aí um profeta. Pai, tem Eliseu ali, mas o homem é brabo demais, eu não gosto muito de mim não. Não, mas vamos lá que eu falo com ele. Aí ele perguntou, aí disse assim, aí o Eliseu olha, aí disse assim: ó, macho, vou dizer uma coisa, viu? Eu só vou falar porque é para Josafá, porque se fosse para tu, nem para tua cara eu olhava. O homem era valente. Aí ele disse: pois manda aí um tangedor tocar. Aí o camarada começou a pegar o instrumento e a tocar. Aí ele começou a orar e o céu se abriu. E ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, através do adorador lá, do toque. Alguns dizem que era o instrumento, era o adufo. Ele começou a tocar o instrumento. Aí o Espírito Santo veio sobre ele. Aí ele disse: cavai covas, muitas covas, porque eu vou fazer algo novo em Israel. E eles cavaram cova. Aí talvez pensando assim: esse profeta é doido, mandou cavar um monte de cova para quê? Aí a Bíblia diz que aquelas covas se encheram de águas. E aquelas águas, elas se transformavam na cor vermelha. E quando os exércitos vieram, que eles estavam escondidos, eles começaram a olhar e dizer: não, já passou um exército aqui e matou todos os de Israel, porque tem muito sangue aqui no arraial. E o Israel, com a estratégia, trincheirou todo o exército e venceu a batalha. Aleluia. Deus é quem dá estratégia para você vencer esta batalha. Deus é quem vai dar armaduras especiais para você vencer esta luta na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, Paulo, ele fala dessas armaduras de justiça, destas armas adequadas. E o cara do exército lá da Síria, era dos inimigos de Israel, ele dizia assim, que toda vez que eles faziam uma emboscada, Israel era que emboscava eles. Aí ele reúne o pessoal lá do exército deles: não é possível. Tem alguém aqui
que é a favor de Israel e está disfarçado no nosso meio. Tem algum X9 aqui. Quem é? Se apresente aí, rapaz. Aí uma pessoa disse assim, não é isso não, senhor rei. Não é isso aí não. Tem ninguém aqui que é a favor de Israel, não. E o que é? Qual é o problema? É porque lá em Israel tem um profeta. E o nome dele é Eliseu. E tudo que nós nos reunimos aqui para falar às escondidas, Deus revela a ele no leito de dormir. É difícil lutar contra esse homem, porque Deus revela as estratégias a ele, quando ele está na sua cama de dormir. Oh, glória! Esse Deus é poderoso, meu irmão. Ei, Deus vai abrir a sua visão para ver a estratégia que o inimigo está fazendo contra você. E você vai triunfar sobre ele, porque Deus vai lhe mostrar o que é e o que não é. Quem é e quem não é. Tem muita gente que está batendo assim no teu ombro, mas não presta. Tem muita gente que está querendo fazer parte do teu ciclo de amizade, mas não presta, está com intenções malignas. E Deus vai abrir a sua visão e mostrar quem é e quem não é. Glória a Deus. Terceiro, os grandes paradoxos. Terceiro ponto. Nas tempestades da vida cristã. O apóstolo Paulo, ele vai passar agora, dos versículos 8 até o 10, a mencionar paradoxos e antíteses da vida cristã. Trata-se aqui de uma série de contrastes profundos. Aqui ele está clara a diferença que existe entre a perspectiva de Deus e a perspectiva dos homens. É isso que Paulo vai fazer, o contraste entre a perspectiva de Deus e a dos homens. Vamos considerar aqui esses paradoxos. Ao versículo 8, ele diz assim, ó, por honra e por desonra. O que é o paradoxo? O paradoxo é um contraste. É uma contradição. Isso é um paradoxo. Chesterton dizia que o paradoxo é uma verdade de cabeça para baixo, na intenção de chamar a atenção. Então ele fala aqui, ó, por honra e por desonra. A palavra que ele vai usar aqui é atimia, usada para desonra. Significa a perda dos direitos de cidadão, a privação dos direitos civis. Ainda que Paulo tivesse perdido todos os direitos como cidadão do mundo, ele tinha recebido o maior de todos, ou a maior de todas as honras, que ele era ser cidadão do reino de Deus. Segundo lugar, ele fala infâmia e boa fama. Infâmia e boa fama. Porque os opositores de Paulo, eles criticavam as suas ações e as suas palavras. Além de odiá-lo com ódio consumado. Os homens eram invejosos. Os homens eram odiosos. Além disso, Paulo ele sofria infâmias de seus próprios filhos na fé. Que ele tinha gerado no ventre espiritual, ganhado para Jesus. E aquelas pragas ainda falavam mal de Paulo, infâmia, lançando infâmia contra ele. Embora Paulo recebesse o reconhecimento de muitos crentes, ele reconhece isso, 1 Coríntios 16. Outros o desonravam Paulo, falavam mal dele, pelas costas. Contudo, a despeito de ser difamado na terra, ele recebia certamente boa fama no céu. É por isso que ele diz assim, ó, por honra e por desonra. Deus me honra, os homens me desonram, mas Deus está me honrando. Aí ele diz, por infâmia ou por boa fama, porque os maus me têm como infâmia contra mim, mas eu tenho uma boa fama diante de Deus. Aleluia. Depois, ele fala aqui, no versículo 8, dizendo, continuando, como enganadores e sendo verdadeiro. Ou seja, enganador e sendo verdadeiro. Porque os críticos de Paulo o consideravam um charlatão ambulante, um impostor. Para eles, Paulo não era um autêntico apóstolo. Eles colocavam dúvida das credenciais de Paulo. Paulo não era um apóstolo autêntico, todavia, para eles. Mas sua vida, sua conduta e ministério era irrepreensível e sua consciência
estava limpa entre Deus e diante de Deus e diante dos homens. Em sexto lugar, versículo 9, ele diz: como sendo conhecidos e entretanto bem conhecidos. Ele fala aqui também dizendo: conhecidos, não bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos como castigados, porém não morto. Observe ele falando aí, porém não morto. Glória a Deus. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Está aqui, achei. Conhecido, desconhecido. Contraste que ele usa no versículo 9. Os judeus que caluniavam, dizia que Paulo era um João ninguém, que faltava autoridade nele apostólica, e a quem podiam denegrir à vontade. Mas para seus filhos na fé, Paulo, ele era conhecido e ele era amado. Ele está dizendo: eles não me conhecem. Eles falam pensando que me conhecem, mas não me conhecem não. Quem me conhece são vocês. Então Paulo, ele foi sem dúvidas o maior missionário. Sem dúvidas, Paulo foi o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior plantador de igreja da história. E a palavra grega aqui, algoumenoi, é traduzida por desconhecidos e traz a ideia de ser ignorante, referindo-se a não valer nada, uma pessoa sem as credenciais adequadas. Eles estavam dizendo que Paulo era um abestadinho, doidinho, João ninguém. Mas Paulo, ele está aqui um pouco se lixando para isso. Paulo não recebeu o reconhecimento do mundo de seu tempo, porque o mundo, a literatura, a política e a erudição não se preocupava com ele e não fazia dele uma fonte de conversas diária, nem procurava como grande orador. Contudo, Paulo é hoje mais conhecido do que qualquer imperador, todos eles em seu conjunto, imperadores de Roma, não é mais conhecido do que o apóstolo Paulo, porque importa mais receber reconhecimento de Deus do que o reconhecimento dos homens. Os homens não davam nada por Paulo, mas para Deus ele era um grande gigante da fé, porque o próprio Deus, primeiramente, o chamava pelo nome quando ele se converteu. Saulo, Saulo, por que me persegue? Jogou ele no chão, ele se converteu, aí depois ele está orando de madrugada, aí o próprio Jesus aparece para ele e diz assim: Paulo, não temas. Não temas porque há muitos perigos, é verdade, nessa cidade, mas não temas porque tenho muitas pessoas nessa cidade. Vai e prega a palavra. Quinto lugar, ele diz: morrendo, contudo, vivendo. Paulo viveu sob constante ameaça de morte, apedrejado, açoitado, enfrentou feras em Éfeso, foi abandonado, foi ridicularizado, abandonado em onde ele morava lá, que era Tarso, abandonado em Tarso, foi ignorado em Jerusalém, apedrejado em Tessalônica, enfrentou feras em Éfeso, foi chamado de tagarela em Atenas, foi fustigado com vara pelos romanos, foi açoitado com chicotes de azorrague pelos judeus. Ele diz que uma noite ele passou no abismo. Ele diz que sofreu na mão dos falsos irmãos, escorraçado de Tessalônica, expulso de Bereia. Ele, todas as vezes onde ia, era como se uma sentença de morte já estivesse escrita para Paulo. Ao julgar pelos padrões do mundo, como eu falei, a carreira de Paulo foi miserável. Portanto, contra todas as expectativas,
enquanto o propósito de Deus não se concretizou nele, ele escapou da morte todas as vezes. Porque os homens faziam a agenda, dizer que ia matar o Paulo, mas Deus diz, não é o tempo ainda não. Ele escapava ileso. A história diz que ele foi apedrejado a ponto de ficar sem nenhum sentido, desacordado. Aí chegou um homem que era médico e se preocupou muito com os ferimentos daquele homem, porque a pancadaria foi grande, a pedra apedrejaram ele e ele ficou quase como morto. E aquele homem pegou Paulo e levou para a sua casa, cuidou dele. E Paulo se levanta, aí diz, rapaz, você sofreu ferimentos graves. Eu sou médico, o nome dele era Lucas. Fique aí. Ele disse, não. Ai. Que foi? Está doendo aonde? Ai, a cabeça? Não. As costelas? Uma pedrada minha? Não. Ai de mim se não pregar o evangelho de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E a história diz que Lucas viu aquilo e ficou admirado e quis saber mais quem era aquele homem. E Paulo prega para ele e ganha Lucas para Jesus, porque a missão dele era pregar, não importava as circunstâncias. Não tinha um som bom como nós temos, não temos um templo bonito como nós temos, não tinha um púlpito de vidro como nós temos aqui, mas ele pregava a palavra e pregou em um continente inteiro, e até hoje se fala deste homem. Aleluia! O maior missionário da história. E ele diz, como morrendo, mas contudo vivendo. Quando as pessoas achavam que ele ia morrer, já ia acabar, amanhã é o enterro dele, Paulo saía pregando, Paulo saía anunciando o evangelho, porque para isso ele foi chamado. Aleluia! Ele diz, versículo 9, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos. O castigo mencionado aqui pelo apóstolo são medidas corretivas de Deus, tem o objetivo de nos levar para mais perto dele. Sexto lugar, entristecido, mas sempre alegres. Versículo 10, as tristezas de Paulo vinham das circunstâncias, sua alegria emanava da sua comunhão com Deus. Ele se alegrava não nas circunstâncias, mas apesar delas. A fonte da sua alegria não estava na terra, mas no céu. Não nos homens, mas em Deus. A fonte da verdadeira alegria vem de Deus. Em oitavo lugar, versículo 10. Pobre, mas enriquecendo a muitos. De novo, pobres, mas enriquecendo a muitos. Paulo, ele era um homem pobre. A palavra pitokos aqui, usada por Paulo, significa extremamente pobre, miserável, indigente, destituído. Descreve a pobreza abjeta de quem não tem literalmente nada e que está em perigo real e iminente de morrer de fome. Tudo isso significa a palavra que ele escreve aqui. Mas ele tinha um tesouro mais precioso do que o ouro, do que a prata na terra. Era o bendito evangelho de Jesus Cristo. Coloquei esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se ele fosse passar pelo crivo, novamente dizendo, pelo evangelho da prosperidade, tinha sido um fracasso. Porque lá na frente, depois a gente estudará a carta de Timóteo, as duas, na segunda, no capítulo 4, ele está morrendo e não tem nenhuma capa velha para se cobrir. A única coisa que restou de Paulo, o patrimônio dele, foi capa, pergaminhos e livros. Capa era a roupa que ele se vestia para não passar frio. E ele estava na prisão, um lugar úmido, fétido. E ele pede a Timóteo, ei, eu esqueci a minha capa. Eu deixei lá na casa de Carpo. Eu fiz um culto lá, preguei lá e eu deixei minha capa lá. Aí tu pega os meus livros, traz contigo.
principalmente os pergaminhos, porque os pergaminhos era a Bíblia, principalmente os pergaminhos. E os livros também. Paulo está morrendo, ele quer estudar. Tem gente que passa a vida toda e não quer ler um livro. Ele diz, traz a capa e os pergaminhos, principalmente os pergaminhos, porque eu não vivo sem a palavra. Aleluia. Ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nono lugar, estou terminando. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo não possuía riquezas terrenas, mas ele era herdeiro daquele que é o dono de todas as coisas. O ímpio tem posses provisórias, mas o cristão é dono de todas as coisas que pertencem ao Pai. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O ímpio tem tudo aqui, nada levará. Nós nada temos aqui, mas possuímos tudo. Aleluia. Para finalizar, último ponto, quarto lugar. Paulo agora vai falar nesses versículos finais aqui, né, porque ainda tem o 14, mas o que nós lemos, essa porção, versículo 11 até o 13, ele vai falar sobre a importância do amor para enfrentar as tempestades da vida cristã. Observe o versículo 11 até o 13, ele diz assim, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. O apóstolo ele conclui essa passagem buscando aqui o fortalecimento do seu relacionamento com seus filhos na fé da igreja de Corinto. A influência negativa dos falsos apóstolos havia abalado o relacionamento daqueles crentes com o seu pai espiritual. Então, ele estava aqui, mesmo apesar de todos os problemas e tristezas que a igreja estava lhe causando, Paulo ele ainda amava profundamente aquele povo, profundamente aqueles irmãos. Então, quando as pessoas chegaram e começaram a falar mal dele, inflamar a igreja, envenenando a igreja, o relacionamento ficou assim, porque pôs em dúvida quanto à integridade dele. Você já viveu alguma fase da sua vida assim, em que pessoas que eram seus amigos, você ajudou ele, talvez até você ganhou para Jesus, assim como Paulo, e alguém chegou de fora, que não gostava de você, que odiava você, tinha alguma coisa contra você, e envenenou a cabeça da pessoa, e o relacionamento de você com essa pessoa ficou abalado. Da mesma forma estava acontecendo aqui. E Paulo está passando por todas estas dificuldades, e ele está dizendo, eu quero fortalecer o meu vínculo fraternal com vocês. E ele dá 3 razões aqui que são destacadas por ele, pelo apóstolo. Primeiro, falar dessas 3 razões e eu encerro. Em primeiro lugar, o amor, ele deve ser verbalizado, falado. Senão vejamos, versículo 11, para vós, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios. Ele está verbalizando, ele está falando, ele está demonstrando. Paulo declara o amor aos seus filhos na fé. O amor precisa ser declarado e não apenas sentido. O amor não é apenas um substantivo, mas tem um verbo. É uma ação, é uma atitude, mais do que um sentimento. O amor ele tem que ser demonstrado, verbalizado. Você já viu, às vezes, aqueles casamentos que tem, que o noivo está ali esperando a noiva chegar. O pobre rei pagou uma fortuna, às vezes, do bolso. Sofreram que só para estar ali. Pagou um vestido caro, passou o dia todo fazendo cabelo, a mulher, e não sei o que, é uma correria grande. Aí depois de passar toda aquela fase, que ela entra na igreja, que o pastor prega aquele sermão e tal, e no final diz assim, pode beijar a noiva. Aí faz só um beijinho rechoncho assim. Não demonstrou nada, não verbalizou nada. Paulo está dizendo que
o amor, ele deve ser verbalizado. Ele não é para ser apenas sentido, mas declarado. Tem muitas mulheres, até passando para casais, tem muitas mulheres que estão tristes. Por que está triste? Não, porque ele nunca diz que me ama, nunca demonstra. E homem também, rapaz, minha esposa nunca faz um carinho em mim, não demonstra nada. Tem que ser demonstrado, irmão, verbalizado. Aleluia. Segundo lugar, o amor deve ser verbalizado e agora demonstrado, como eu já falei, versículos 11 e 12. Ele diz no 12: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que está demonstrando o amor dele, mas não está sendo correspondido por eles. E a pior coisa é você não ter um amor correspondido. Paulo apenas abre os lábios, não apenas abre os lábios, mas alarga também o coração por amor aos coríntios. Os crentes em Corinto permitiam que os acontecimentos do passado e as críticas que estavam contra Paulo restringissem seu afeto pelo apóstolo. Eles mostravam uma falta de amor e um excesso de suspeitas. Eles suspeitavam de Paulo. A confiança foi quebrada em Paulo contra ele. Eles chegaram a criticar a pregação de Paulo. Eles chegaram a criticar as suas cartas. Paulo fala isso em 2 Coríntios 2, 1 a 4, 2 Coríntios 1 e 13. Eles começaram a criticar a presença de Paulo diante deles. Enquanto o amor de Paulo era intenso, o afeto por Paulo estava esfriando da parte deles. A palavra que ele usa aqui para afeto significa entranhas, partes interiores, é tripa mesmo, literalmente. Aí o escritor diz, rapaz, entranháveis, né, de afetos de misericórdia. Ele está falando das tripas, ele fala das entranhas, porque a ideia é que o amor vinha das entranhas. Então, para não ficar tripa, e colocar tripa, e colocou afeto. O tradutor deixou mais bonitinho para nós. Mas porque refere isso aqui, ó, ao coração, ao fígado e aos pulmões. Essas palavras aqui é usada para descrever a sede das emoções, revelando algo mais profundo do ser. Isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que está demonstrando amor, está demonstrando afeto, mas eles não estão demonstrando nada para Paulo. E o amor, ele é uma decisão. Eu que decido amar. Eu decido amar minha esposa. Ela decide me amar. É uma decisão que você toma. E quando você decide, nada mais pode interferir nisso, porque você decidiu. Da mesma forma, o irmão. Amar o irmão, com todo defeito que o coitado tem, porque eu também tenho, mas eu decido amar ele e demonstrar esse amor para com ele. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Marta, a sua irmã e a Marta. Lázaro, Maria e Marta. Jesus amava. Amava Lázaro, independentemente de como ele era. Amava Maria, independentemente de como ela era. Amava Marta, independentemente de como era ela. Mas ele amava. Terceiro lugar, vamos ficar de pé. Versículo 13. Ora, como justa retribuição. Terceiro lugar, o amor deve ser retribuído. Falo-vos como a filhos, ele diz. Dilatai-vos também vós. Eu não tenho mais tecladista. Ai, o bichinho está na porta. Paulo, como pai espiritual dos coríntios, dá-lhes seu amor e deseja receber amor de seus filhos. Aqueles que recebem amor devem retribuir amor. Os coríntios precisam se livrar de todos os pensamentos que têm contra Paulo e encher os seus corações com amor para com ele. Paulo termina essa sessão aqui dizendo que ele está precisando, que ele está carecendo de um relacionamento de comunhão com os irmãos. Porque
não existe nada pior. Você está passando por uma dificuldade, está passando por uma prova, passando por problemas, está sensível por afetos e as pessoas lhe virarem as costas. Agora veja o sentimento aqui que Paulo está sentindo. Passou por açoites, prisões, angústias, perseguições, trabalhos árduos, vigílias, jejuns, quase à beira da morte. E ele tem um povo que ele ganhou para Jesus, se doou para ele, para eles. E alguém chegou, envenenou a mente deles, e agora eles endureceram o coração para com Paulo. Mas ele está dizendo: eu verbalizo o meu amor para vocês, eu demonstro o meu amor para vocês. Eu só espero uma coisa: que vocês retribuam isso, porque isso vai me ajudar muito. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um, porque tem a melhor paga do seu serviço. E se alguém andando os dois, um caindo, o outro levanta. Se for só um caindo, quem o levantará? É melhor dois do que ser um, porque no dia de frio um aquece o outro. Se for só um, está com problema. Ele está falando de comunhão. Igreja é isso, é comunhão, partir do pão, perseverança na oração, na doutrina, é amor retribuído, dividido, multiplicado, unidade de amor, mas o mesmo amor, o mesmo afeto, o amor que vem de Deus. Paulo diz que nada me separará do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Feche teus olhos aí. Para ser uma oferta agradável a ti, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Aleluia. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Tua presença é real no nosso meio, Jesus. Que essa palavra trabalhe no nosso coração, que nós entendamos, Senhor, neste culto racional, que as dificuldades aparecem, que lutas, Senhor, vem, às vezes vem muito, vem pesada, mas nós temos a certeza que Tu estás conosco, que Tu vai nos equipar, que Tu nos ajudará, e que uma luz vai brilhar, que vai amanhecer na existência da nossa história, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Fica conosco, nos dá uma noite de paz,
abençoa os teus filhos, guarda e livra cada um, que essa palavra habite no coração deles, que eles saiam daqui edificados, consolados, cheios da tua palavra, no nome de Jesus. Nos dá uma noite tranquila e de paz, debaixo da tua mão potente de glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte, Jesus? Aleluia. Que maravilha, né, irmão? Tem lugar melhor do que na presença de Deus. Na próxima semana a gente continua o texto, vai falar algo muito importante, né? Paulo vai entrar no assunto aí de jugo desigual. Vai ser muito boa a próxima semana também. Lembrando aos irmãos as programações, amanhã vai ter um seminário muito importante aqui. O irmão Bruno, ele já esteve conosco algumas vezes, é um amigo, e ele tem um bom conhecimento na área missionária, evangelística, já fez alguns trabalhos missionários também. Ele é ali da nossa sede, ele vai estar aqui a partir de amanhã. O irmão Júnior não está aqui, porque inclusive foi buscar ele e a família. E amanhã à tarde, às 4 da tarde, se você puder, irmão, não está trabalhando, venha, tire esse momento, venha, porque às vezes tem uma programação, sei o que, de missionário, de Semarraão, em outras igrejas aí, amém, o pessoal faz, aí o pessoal corre para lá, mas quando é na igreja não aparece. Então valorize também o que é da sua casa, tá bom? Você vem, vai ter um coffee break aí, a gente vai estar em comunhão aqui, vamos louvar a Deus, adorar a Deus, aprender mais de Deus, e isso é importante para a igreja como corpo de Cristo. Então venha, o Departamento de Missões está organizando aí. E no domingo será um culto muito especial, culto voltado para a família, e nós temos uma temática, nós temos um tema. Minha esposa me perguntou qual é o tema que a gente vai colocar no culto da família. Aí automaticamente veio esse tema, cultivando a unidade familiar. Aí eu peguei, nem li o texto, eu só falei qual é o texto que dá certo. Aí Deus me levou a Efésios 4:3, né? O vínculo da perfeição, o amor, o vínculo da unidade. Então, cultivando a unidade familiar. É muito importante você estar aqui com sua família, com seu filho, com a sua filha, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai. Traga o papagaio, não, o papagaio deixa lá, mas traga a sua família, que vai ser uma bênção, você não vai se arrepender. Convide alguém também, uma família que você conhece, está precisando estar aqui, chama, vai ser uma bênção no nome de Jesus, amém? São essas aí as nossas programações desse final de semana, que vai ser abençoado no nome de Jesus, amém? Vamos para casa, faça assim para receber sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio diz assim comigo: amém!